Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Shalom, o canal que veio direto do coração do Paizinho, amém? Bom, o título da nossa mensagem de hoje diz assim: quem vai remover a pedra? Amém? Bom, o texto bíblico que eu quero ler para vocês é lá em Marcos, capítulo 16, do verso 1 ao 4, que diz assim: Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Veja aí que foram pelo menos 3 mulheres ao sepulcro onde Jesus estava. E logo no domingo, bem cedinho ao nascer do sol. E no caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas foram andando e se perguntando, elas foram preparadas, mas se perguntando: quem é que vai tirar a pedra? Quem vai remover a pedra para nós? Amém? E continuando o verso 4 diz: elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Muitas vezes em nossa vida a gente se preocupa tanto, principalmente em questão financeira. A gente se preocupa tanto, fica aí agora, como é que vai ser? E a gente acaba afligindo o nosso coração, deixando ele perturbado, inquieto, a paz parece que vai embora. E a gente fica, como é que vai ser? E agora? Tá chegando o dia, meu Deus, me ajuda. E vai passando as horas, vai passando os dias e você às vezes não vê nada. E você fica, quem é que vai tirar para nós essa pedra? Quem? Amém? Bom, muitas vezes em nossa vida aparecem problemas. Sempre vai ter problemas enquanto nós existirmos nessa terra. Amém? Mas o Senhor disse que nós somos mais que vencedores. Amém? O Senhor sabe até onde a gente aguenta o nosso limite. Ele não vai nos dar uma carga maior do que nós podemos carregar. Embora que com Ele nós podemos todas as coisas. Amém? Bom, aparecem desafios. E às vezes pensamos que realmente é o fim, não tem mais o que fazer. Mas vemos que apesar delas não saberem quem iria remover a pedra, aquela enorme pedra para elas, elas se prepararam para poder fazer o quê? Para poder chegar ao túmulo. O objetivo delas era chegar ao túmulo, levando os seus perfumes para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Só que, mesmo elas preparadas, elas ficavam se perguntando: quem irá remover a pedra? Amém? Mas elas deram o primeiro passo. Amém? Mesmo que no meio do caminho fossem discutindo: quem é que vai tirar a pedra? Como é que a gente vai fazer? Elas sabiam que pelas suas próprias forças, elas não iriam conseguir tirar aquela pedra. Mas creio que elas contavam de alguma forma com o auxílio do Senhor. Elas foram pela fé. Amém? Que eu e você possamos ser assim, confiantes no Senhor e corajosos para dar o primeiro passo. Amém? Quem dá o primeiro passo são os corajosos. Os covardes nunca vão dar o primeiro passo, mas os corajosos sim. E você dá o seu primeiro passo e o Senhor te auxilia no resto. Amém? Bom, agora eu quero perguntar para você: qual é a pedra no seu caminho que precisa ser removida? É uma enfermidade?
problema financeiro, falta de paz, dúvidas, o coração que ainda está dividido entre o mundo e Deus? Que você possa se examinar. Eu gosto muito de trazer reflexão nos meus vídeos sobre a palavra que eu trago, porque nós precisamos refletir, nós precisamos nos examinar, porque muitas vezes pensamos que estamos no caminho certo, tá tudo bem, tô fazendo tudo certo, não tá faltando nada, tudo legal, mas muitas vezes tem alguma coisa ali, sempre tem, que o Senhor quer nos mostrar, e muitas vezes examinando a nós mesmos, o Senhor terá essa oportunidade de mostrar, ó, isso aqui não tá legal, vamos melhorar juntos, amém? Bom, independente de qual seja a pedra que tem na sua vida, eu creio e declaro, em nome de Jesus, que ela já foi removida. É pela fé, irmãos, pela fé. Amém? Todas as aflições, tudo que a gente passa nessa vida, vai passar. Um dia vai passar. Eterno é o Senhor, a sua palavra, e nós, quando nós deixarmos de ter esse corpo mortal e pecador. Amém? E não será pela sua força que essa pedra será removida, mas será pela força do Senhor. Só basta você dar o primeiro passo. Amém? Bom, para encerrar aqui, eu quero ler para vocês o capítulo de Atos, capítulo 12, do verso 1 a 11, que diz assim: Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou aos judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. Que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Amém? Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. E de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Amém. Veja que aqui a pedra de Pedro, e Pedro significa pedra, a pedra de Pedro era ele estar preso. Enquanto a igreja orava, por isso que na palavra do Senhor que diz que nós devemos orar uns pelos outros. A oração de um justo tem muito poder. Imagina a oração de vários justos orando em favor de uma coisa. Imagina o poder. Amém? Igual lá em Gênesis, que quando eles estavam construindo a Torre de Babel,
Eles estavam tão unidos no propósito, que o Senhor desceu para olhar e disse: logo não terá mais nada que eles não possam fazer. Por que o Senhor falou isso? Pela unidade. Amém? E na palavra do Senhor diz que uma casa dividida, um reino dividido não permanece. Então a união realmente faz a força. Ela é vida, é espírito. Amém? Fruto do Espírito. Enquanto a igreja orava, o anjo apareceu e aquela luz brilhou e ele acordou Pedro. Pedro pensou que estava tendo uma visão, que estava sonhando, e o anjo levou para fora. Às vezes a gente confia muito na força humana, às vezes nós somos tão dependentes das outras pessoas e não somos dependentes de Deus. É muito fácil você confiar em alguém que diz: olha, eu vou fazer isso para você. Mas quando Deus diz: eu vou fazer para você, você não crê, você duvida. Então você coloca em dúvida o caráter de Deus. Se Deus diz que vai fazer, Ele faz. Se Ele diz que é não, é não. Amém? Enquanto a igreja orava, o milagre aconteceu, a pedra foi removida e Pedro saiu. E mais pra frente dessa história, ele vai bater na porta de um dos seus irmãos da fé. E a serva que abre a porta, ela não acredita que era Pedro, mesmo eles orando. E ela fecha a porta e vai avisar todo mundo, e Pedro ficou do lado de fora. E eles dizendo: não, não é possível, e eles orando por aquilo, pensando que não era possível. E abriram a porta e Pedro estava lá. Às vezes nós oramos, pedimos, mas não cremos. Mas mesmo assim o Senhor não deixou de atender aquela oração. Mesmo eles não acreditando que realmente fosse possível. Muitas vezes eles estavam orando com outro propósito, por exemplo, do Senhor libertado de outra forma, não imaginavam que ia ser daquela forma. Por isso que duvidaram. Mas continue orando, porque a pedra que tiver na sua vida, ou as pedras, o Senhor vai remover. Mas você precisa dar o primeiro passo e confiar que é o Senhor quem cuida de você, que é o Senhor que guarda a sua vida, que prepara o seu caminhar. Ele está com você todos os dias. Nós precisamos ser dependentes de Deus, independente da montanha que se levante, da rocha que esteja à nossa frente. O Senhor pode fazer infinitamente mais. E para Deus nada é impossível. Amém? Que essa palavra tenha chegado no seu coração, dê frutos em nome de Jesus. Se você foi edificado de alguma forma, se Deus falou com você, que você possa curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e que o Senhor abençoe você, sua casa, sua vida. E eu quero encerrar com uma oração. Amém? Feche seus olhos onde você está. Pai querido, Pai amado, Pai adorado, te agradecemos por esses momentos, te agradecemos por essa palavra, que nós possamos ter um coração, Pai, que confia realmente, totalmente no Senhor, que não olha para as circunstâncias, que não confia na força do seu próprio braço, que não confia nos outros seres humanos, mas confia naquilo que o Senhor pode fazer, porque quem tem fé, para aquele que crê, nada é impossível. O Senhor é especialista em fazer aquilo que nós não podemos ou que nós não entendemos. Esse é o nosso Deus. E nos ajuda a ser fortes e corajosos, porque o Espírito que o Senhor nos deu foi de ousadia, de coragem, de poder. Não foi um espírito de medo, um espírito, Pai, que teme. Não foi esse espírito. Que nós venhamos a dar o primeiro passo, confiando que o Senhor fará infinitamente mais. Entrego ao Senhor a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, e eu creio e declaro que as pedras na vida deles serão removidas em nome de Jesus, e que o melhor do Senhor na vida de todos ainda está por vir. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela vida e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.